Estamos aqui em mais um podcast do ACRcast. Nesse canal, onde teremos diferentes profissionais que virão aqui para falar das suas experiências, das suas vivências com educação. Eu sou Célia Carvalho, professora, empreendedora e fundadora da ACR Educação. E hoje a nossa conversa, nós vamos falar sobre algo que que muitos pais sentem, mas eles evitam encarar. Quando a criança dá sinais de dificuldades e ninguém sabe o que fazer, ou simplesmente eles escolhem não ver. Estou aqui com a Solange, especialista na área da educação e do desenvolvimento infantil, com uma trajetória sólida e muita vivência prática. Solange é especialista em educação e desenvolvimento infantil, com uma trajetória construída na prática e no contato direto com as crianças que enfrentam um desafio de aprendizagem. Com a formação em pedagogia, especialização em áreas como neuropsicopedagogia e educação especial, ela atua no acompanhamento de crianças com dificuldade, como dislexia, descalculia e atraso no desenvolvimento cognitivo e motor. É uma profissional, gente, que a experiência dela é algo assim muito marcante, com vários testemunhos de pais que já tiveram crianças que foram atendidas por ela e que têm grandes resultados. Então, aguardem aí que vocês vão ouvir uma história assim bem impactante referente a esse tema, e eu tenho certeza que vocês vão amar. E se você ainda não curte, compartilha, segue o nosso canal e compartilha com outras pessoas que vão querer conhecer mais sobre a Solange. Solange, seja muito bem-vinda aqui no ACRcast. Obrigada, Célia, é um prazer estar aqui com vocês, trazer um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento, que ainda está aí no desenvolvimento, que a gente nunca conhece tudo, conhecendo sempre cada vez mais, e um pouquinho poder contribuir para ajudar todos aqueles que precisam, Espero que seja bem gratificante hoje a nossa conversa aqui. Ai, que bom. Ao longo dos anos, você acumulou diversas experiências, tanto em sala de aula quanto em atendimento individuais. Conta um pouquinho, Solange, para a gente sobre o seu trabalho, o que você desenvolve hoje, como que funciona o atendimento e qual que é o seu principal foco com as crianças. Então, eu comecei a trabalhar com surdos, Eu fiz pedagogia, da pedagogia eu já fui direto para a educação especial, comecei com surdos, sendo intérprete de Libras, aí fui para a sala de aula já da educação especial, trabalhei na sala CRP, na época que existia a sala regida, com professor especializado, então ali era a sala que a gente ficava com as crianças autistas nível 3, as TEAs nível 3, as que eram mais difíceis de serem inseridas dentro de uma sala de aula. Uhum. Então, a gente preparava elas na CRP para que elas pudessem participar da sala de aula. Então, a gente fazia trabalhos com eles devagar, ia desenvolvendo todas as habilidades, habilidades motoras que eles ainda precisavam, habilidades de comportamento, de saber sentar, de ter um pouquinho mais de foco, porque eles não têm um foco muito grande. Então, a gente ia trabalhando todas essas habilidades, e depois a gente ia devagarzinho introduzindo eles na sala de aula, ia para aula de artes, ia para uma aula de inglês, entendeu? Ia para aula de educação física, e quando a gente via, ele já estava conseguindo ficar na sala de aula, não o período todo, porque para aquelas crianças, o período de 4 horas dentro de uma sala de aula, ele é muito desgastante, Mas o período que ele conseguia. E aí voltava para a nossa sala, quando a gente via que já estava começando a se desregular, trazia de novo para a sala, que é uma sala mais lúdica, Na nossa sala não tinha carteiras, Era tatames e mesa redonda, então sentava-se um pouco no chão, um pouco na mesa, trabalhos no chão, trabalhos direcionados na mesa para eles terem esse controle. Aí começou depois a CRP fechou, E aí eu fui para a sala de AE, que eu estou até hoje, já há uns mais de 10 anos na atividade. Explica aí o que é AE.
AE, atendimento educacional especializado, né? A gente trabalha com aquelas crianças do público-alvo da educação especial, né? Quem são as crianças público-alvo da educação especial? São as crianças com deficiências auditivas, visuais, motoras, altas habilidades e superdotações, e os TGDs. Os TGDs são transtornos globais do desenvolvimento. Então, são as crianças que contêm síndromes, e o TEA agora está dentro do TGD, né? Então, nós trabalhamos bastante com TEA, né? Dentro da sala de AE. Então, a gente tem TEA, síndrome de Down, síndrome de Rett, síndrome de Arnold-Chiari, né? E aí vai adiante, síndrome de Down, né? E a gente vai desenvolver. Nessa sala é um único professor? Olha, agora, pela nova resolução do Estado, cada professor agora pega 3 turmas. Então, agora nós estamos com mais de um professor. Nós estamos com 2 a 3 professores na sala, mas horários alternados, né? Porque a gente trabalha com, no máximo, 3 alunos dentro da sala de aula, dentro do mesmo grupo, né? Então, a turma ela é composta, no máximo, de 3 alunos. Então, 3 alunos com deficiência intelectual é uma turma. 3 alunos com TEA é outra turma. E a gente dá a divisão para atender. Aquele aluno que precisa mais, a gente atende 2 a 3 vezes na semana. Aquele aluno que a gente vê que precisa só trabalhar algumas habilidades, como atenção, aprender a esperar, aprender né, a ter um pouco mais de calma, né? Então, vai 1 ou 2 vezes por semana. Então, vai ajustando de acordo com cada um. Que bacana. E quais são os perfis mais comuns dos alunos que você atende? Estamos falando mais de crianças com dificuldade de aprendizagem, transtornos, atraso no desenvolvimento ou um pouco de tudo? Geralmente um pouco de tudo, né? Na escola vem mais os TEAs, né? Os TEAs e os DIs, deficiência intelectual, dentro da escola regular. Fora, como eu atendo também fora eu pego um pouco mais de dificuldades no aprendizado, né? Vem os TEAs também, né? E vem também as crianças que os pais estão procurando uma avaliação de um diagnóstico, né? Uma hipótese, porque a gente só pode dar hipótese de diagnóstico. Então, eles levam no neuropediatra e o neuropediatra pede uma avaliação com a psicopedagoga ou com a psicóloga, né? Para montar todo um relatório para ver realmente o que essa criança tem. Então, no consultório, eu pego mais crianças com defasagem na escola, com dificuldades na aprendizagem. Aí a gente pega criança que tem dislexia, a gente pega criança com descalculia, né? Aí a gente vai... Mas sem ser laudados ou laudados? Sem ser laudados ainda, que a gente faz as hipóteses, né? Conforme a gente faz os testes, né? Todos aqueles testes que vem na normativa nossa, né, da neuropsicopedagogia, aí a gente vai vendo a hipótese do diagnóstico. A gente nunca bate o martelo, ou não é. Então, Você o que a gente verificou, nós verificamos uma defasagem nessa área, então é isso. A gente tem uma grande chance, uma grande possibilidade de ser isso. Mas quem vai analisar vai ser também o neuropsicólogo, né, o psicólogo, e vai tudo ser mandado para o neuropediatra e ele que vai averiguar tudo e ele que vai falar, não, realmente, pelos 2 laudos ou 3, dependendo de quantos eles querem da avaliação, realmente é isso, aí ele que atesta, a gente não atesta nada. Você acha que agora com a questão das telas, tem influenciado em fazer um diagnóstico? Tem, porque assim, o que a gente mais percebe, tanto na escola quanto no consultório, são as dificuldades nas funções executivas, né? As funções executivas, ela trabalha muito o quê? A memória, né? O sistema inibitório, você entendeu? A parte cognitiva. Então, a cognitiva é aquela parte de você, não é só de você saber ler e escrever, mas de você conseguir mudar rápido de coisas, sabe? Então, a gente vê que as crianças hoje em dia, elas têm um pouco essa dificuldade de ser, vamos, como é que eu posso falar?
quando você dá uma coisa mais, o raciocínio lógico, Sim. né? A lógica, não, isso não, é isso. Agora eu não vou por aqui, eles acabam não criando estratégias, porque vem tudo muito fácil, entendeu? Tudo muito arrumadinho, tudo muito organizadinho. Então eles não conseguem mais, estão perdendo essa formação, né? Esse desenvolvimento, né? Na parte do cérebro, porque as funções executivas, ela fica na parte frontal, né? No lobo frontal. E ela é a que demora mais para maturar, porque ela vem desde quando você nasce até a sua idade matura de 26 anos, quando o nosso cérebro ele está praticamente, já está, né, todo maturo, 23, 26 anos, mais ou menos por aí. Então, ela é a última que matura, né, por causa que a gente vai sempre aprendendo novas coisas, novas estratégias, aprender a se calar, aprender a falar. Agora eu tenho que esperar, não, agora eu tenho que falar. Então, as crianças, com o uso da tela, elas vão perdendo um pouco, porque elas não estão observando o que elas estão fazendo. Elas estão ali e estão comendo. Elas estão ali e ouvem, mas não tem a atenção necessária. E é tudo muito, não gostei, eu virei. Não gostei, eu virei. Então, eu acho que isso vem, as funções executivas ultimamente é o que vem mostrando mais essa defasagem, essa preocupação. E sem contar, né, Solange, a questão também corporal da criança, né? Que a criança ela não vai ter, né? Eu brinco assim, quando era na questão dos jogos antigamente, que a criança jogava, eu falei, só sabe mexer esses 2 dedos, né? Nem atravessar a rua eles conseguem, né? Então, na idade da criança, eles têm que brincar, correr, pular. Eles não estão mais fazendo isso. Isso é importantíssimo, Célia, é muito importante, porque o nosso cérebro, ele tem as fases de maturação, né? E o brincar, só tá brincando, mas o brincar, ele desenvolve a criatividade, né? O fato de você estar pulando corda, você está desenvolvendo todo o seu sistema motor, né? O ritmo, criança que não tem ritmo tem dificuldade para aprender, né? A criança, quando não está com a parte maturada da motricidade, quando ela entra no primeiro ano, ela encontra muita dificuldade na aprendizagem. Por quê? Porque aquela parte do cérebro ainda não maturou para ele se abrir para aprender outra coisa. Você entendeu? E aí ela começa a apresentar problemas na aprendizagem, na memória. Ela não consegue guardar as letrinhas do alfabeto, ela não consegue escrever, porque ela ainda não sabe nem pegar uma tesoura. Né? Então, se você não sabe pegar uma tesoura, se você não recortou, se você não rasgou, Sim. não fez bolinha, não fez todas aquelas coisas que a gente fazia, né? Você tem essas dificuldades. Não trabalhou a coordenação motora grossa, né? Fina, Fina, ampla, né? Essa questão que você está falando aí, ela vem desde antes, desde lá do bebê, né? Porque, por exemplo, de tal mês a tal mês, a criança tem um desenvolvimento, né? Tem crianças que têm um salto muito maior, passa mais rapidamente, mas a gente também tem culpa referente a isso, porque é a gente que tem que direcionar, colocar a criança para treinar. Por exemplo, fiquei sabendo esses dias, por conta do meu netinho, que se a criança não consegue sentar direito, não pode introduzir a parte alimentar. E eu falei assim, gente, que engraçado, né? E a gente às vezes não presta atenção referente a isso. E aí é num todo, porque se a criança pula um desses estágios da criança, o que vai acontecer? Vai ter uma consequência lá na frente. E aí vai se acumulando, e aí vai vindo essas dificuldades, né? Aí vai aparecendo as dificuldades lá na frente. Porque você mal maturou um lado, o outro já está funcionando. E aí vai se perdendo, né? Outro dia eu ouvi uma especialista falando, né? Ela falou assim, olha, nós temos o tempo. Criança, vamos lá, criança tem que falar até 1 ano e meio, a criança tem que falar mãe, pá, água, o água, o gá. Tem que só falar algumas sílabas, né? Algumas coisas. Mas é o tempo da criança. Tá, mas o tempo dela é de 6 meses a 1 ano e meio. Se ela não fez isso nesse tempo, alguma coisa está acontecendo. Sim. Algum problema ali tem. Será que é auditivo? Será que é visual? Será que é... O que será que está acontecendo?
né? Então, a gente precisa averiguar. Então, o tempo, cada um tem seu tempo? Sim, cada um tem seu tempo, entre 6 meses e 1 ano e meio, cada um tem seu tempo. Uns vão com 7, outros vão com 1 ano, outros vão com 1 ano e 5 meses, né? Outros vão com 1 ano e 7 meses. Mas é aquele tempo, não foi além, não chegou com 2, 3 anos. Ai, o meu filho não fala, já está com 3. Opa, peraí, alerta. Né? Alguma coisa tem, é onde a gente tem que correr atrás para ver o que está acontecendo. Perfeito. E dentro desses atendimentos, quais são as dificuldades que mais aparecem no dia a dia e o que mais chega até você? Olha, as maiores dificuldades que vêm na escola é a parte da aprendizagem, né? Os TEAs, né? Eu tenho TEA, tenho as crianças com síndrome de Down, né? Que é para desenvolver as habilidades, principalmente de concentração e de saber esperar, né? Esperar a vez, se concentrar, aqueles que são mais leves, né? Que leem e escrevem. Então, tem que aprender isso também, porque isso faz parte, né? Da rotina, da convivência social, você saber esperar a sua vez, né? Você ter mais um pouquinho de foco, né? Então, isso vem mais. E assim, e a memória, a gente percebe muito que a memória deles, né? Por questão da função, por isso que eu falei para você, da questão das funções executivas, né? Perde muito a memória. Você fala uma semana, mesmo no consultório, uma semana, na outra semana, vamos retomar o que a gente viu? Aí você vai mostrando os cards, e esse? Eu não lembro. E esse? Você entendeu? Então, já não recorda muito. Então, a memória, as funções executivas e a parte de saber esperar, de ter paciência, é a vez do outro, não a sua, entendeu? Isso ainda é o que a gente mais trabalha nesse sentido, entendeu? É memória e saber essas esperas, né, saber qual é a sua vez. Sem contar que tudo isso que você está falando aí é algo que é para a vida, né? Que a gente também vai ser trabalhado isso ali, mas na vida adulta você tem que falar, olha, quando você chega em um determinado lugar, você tem que esperar. Você chegou na fila, já tem uma pessoa na sua frente. Então não é só ali, né? Sim, é da sociedade, da sociedade, né? em si, né? Já que a gente vive numa sociedade e tanto as crianças, né? As crianças elegíveis, né? Para o serviço da educação especial, elas vão, né? A gente sempre espera. A minha esperança é isso, ver eles trabalhando, ver eles envolvidos na sociedade. Então, para você ser envolvido na sociedade, você tem que saber esperar a sua vez. Não, agora eu tenho que ficar quietinho aqui um pouco. Mesmo que eu levante, dê uma andada, mas assim, você tem que começar a criar essas habilidades para você conseguir se desenvolver e também várias coisas, né? Faculdade e tudo mais no dia a dia. A gente precisa ter o inibitório, né? Que é saber quando falar, quando parar. Então, faz tudo parte do quê? Das funções executivas. Por isso que eu... Ai, que perfeito. E em relação à alfabetização, quais são os maiores desafios que você observa nas crianças hoje? O que tem mudado desde quando você começou até hoje? Olha, assim, como eu nunca fiquei dentro de sala regular, né? Nunca, de verdade, eu nunca fui professora mesmo de sala regular. Então, no AE, ou tanto na CRP, eu sempre trouxe muito materiais lúdicos, né? Então, eu sempre trouxe muito concreto, trabalhar com areia. Isso faz com que as crianças tenham interesse, Você entendeu? Trabalhar com areia. Então, você mostra lá, eu mostrava a letra A, eu mostrava na lousa, eu mostrava no kart, eu mostrava na pedrinha, no alfabeto móvel, e vamos escrever na areia. Você entendeu? Então, era um trabalho bem de formiguinha, bem demorado. O que eu percebo como o colaborativo que eu faço dentro das salas dos primeiros anos hoje, o pouco material disponível, assim, um pouco de material concreto, tanto na alfabetização quanto dos números. Você manipular, você entendeu? Você, quanto que é isso? Você pegar, você ter a sua
seu espaço para poder mexer, Uhum. entendeu? É muito carteira, livro Sim. e lousa, sabe? Assim, muito. E eu acho que isso atrapalha um pouco, porque como eles vêm o primeiro ano agora, eu acredito, né? Essa é uma fala minha, que pelo que eu já estudei, eles vêm com 5, quase 6 anos, né? Você pega crianças com 5 aninhos no primeiro ano, Uhum. né? Que ainda vão completar Exato. 6 anos, né? Vão completar em julho, vão completar em agosto. Então, eles ainda estão naquela fase do concreto, de pegar na mão, de sentir, né? E o abstrato, ainda você olhar e só pela visual, é muito complicado. Sim. Eu acho que isso muda bastante. Eu acho que quanto mais puder manusear, puder escrever com mão, com massinha, faz o A com massinha, faz um A na areia, faz um A com, sabe assim, Sim. com aquelas ferrinhas que Sim. dobra, sabe? Eu acho que isso ajuda mais a internalizar o conceito para a criança do que é um alfabeto, trabalhar muito fonema e o som. A, e olhar a letrinha A, vamos fazer o A, entendeu? Agora eu acho que é tudo muito corrido. Rapidinho. E como você enxerga uma criança que não foi bem estimulada no início da alfabetização? Quais são os impactos disso no futuro escolar? Olha, o estímulo, eu acredito que ele é maravilhoso para tudo, né? Eu acho que quanto mais você estimula, não só as crianças típicas, como os Sim, atípicos também. sim. O estímulo ele traz, porque assim, o nosso cérebro, ele precisa ser estimulado, né? Então, quanto mais você estimula, mais ele vai criando conexões, né? Mais ele vai criando meios de fazer aquilo. Então, você vai ficando cada vez melhor naquilo. Então, quando a criança não tem estímulo, ela não consegue resolver certos problemas, ela perde um pouco aquela vontade de aprender, né? Porque ela não sabe e vai Sim. ficando, né? E vai caminhando assim. O estímulo ele vai trabalhando esse você, né? Os estímulos, seja eles motores, qualquer estímulo, o estímulo ele traz a absorção daquilo que você quer. Né? Você está passeando com seu filho, ele não sabe ler, eu não vou ler nada para ele. Não, leia, olha lá, olha ali, o que está escrito ali. Todas as crianças já conhecem McDonald's. É. Não sabe ler, mas sabe o que é o McDonald's. Se eu Sim. ver o M, ver a cor, porque eles são visuais, Sim. ver a cor. Então, eu acho que a gente estimular não só na parte da fala, mas pular corda, brincar, correr, né? Sabe, fazer várias coisas que a gente fazia quando era E às criança. vezes os pais não têm noção de que essas brincadeiras, né, da criança se movimentar, né, ele vai trabalhar lateralidade, vai trabalhar várias coisas que é essencial, por exemplo, quando chega na sala de aula, de espaço, de tudo. É, porque a gente pega muitas crianças que não têm noção espacial. Nenhuma. Porque você coloca as coisas na carteira, ela Não cabe. derruba tudo, não cabe, tá sempre caindo. Cai lá, aí pega o estojo, cai o lápis, aí pega o lápis, cai a garrafa d'água, aí pega. Você entendeu? Não tem a noção do espaço, né? Eles têm essa também. E os dias da semana, não se estimula mais, falando que dia é hoje, que dia da semana é, que mês que é. Assim, vamos que a gente está atrasado. Então a criança não escuta mais, hoje é dia tal, hoje é quarta-feira, hoje é terça-feira, ontem foi segunda, hoje é terça, ontem foi quinta, hoje é. Você não escuta mais isso. Sim. Então os estímulos eles têm que vir de todas as formas e de vários lugares. É, porque se for assim, de forma natural, não fica pesado, né? Então, se for na vivência da criança no dia a dia, né, o desenvolvimento vai sendo desenvolvido bem, de forma natural, mais fácil, né, mais leve para a Mais criança. leve, leitura, ler para a Nossa, criança, é maravilhoso, é quando a criança essencial. chega que não consegue saber onde começa, onde termina, se tá de cima para baixo, se Não não é? tá. Saber pegar um livro, virar a Folhear. página, né? É maravilhoso. Existe diferença clara, entre uma criança que recebeu acompanhamento no tempo certo e a outra que não teve esse suporte? A gente percebe bastante.
percebe. Até no caso também, Solange, das crianças que têm alguma dificuldade, que às vezes os pais, eles, meu filho tem isso. E por ter esse diagnóstico, ele acha que o filho não é capaz de nada. E não estimula, né? Não faz esse processo. Então, eu acredito assim, que teria que ter. Aí que teria que ter, né? Para poder... É bem importante. Eu trabalho também com crianças TEAs no consultório. E assim, eu sempre falo para as mães, as terapias dessas crianças são primordiais. É muito importante. E falo para as mães da escola também, porque a gente na escola, a gente fica com eles, e lá no AE, a gente fica 1h40 com ele, né? 2 vezes na semana, né? 1h40. Então, é pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Na sala de aula, eles ficam cerca de quase 5 horas. E também os estímulos que eles precisam não dá para ter na sala de aula, porque é a turma toda, não são eles individuais, né? Sim. E as terapias, não, a terapia é individual, entendeu? Então, as terapias, elas são maravilhosas. Elas trazem um desenvolvimento maravilhoso para essas crianças. Às vezes, não é em 1 ano, não é em 1 ano e meio, entendeu? Às vezes leva tempo. Eu falo que o nosso trabalho é trabalho de formiguinha, Sim. entendeu? Porque não é uma coisa que você faz hoje e daqui 1 mês você vê o resultado, você não vai ver, né? Ele vai devagarinho. Então, quando dá uns 2 anos, você fala, nossa, olha, ele já faz isso, que legal! Você entendeu? Então, é um trabalho de formiguinha. E muitos pais começam a terapia, aí falam, não fazia nada, meu filho não mudou nada, e tira da terapia. E aí que a criança realmente não consegue evoluir. Aí fica bem difícil. Nesse processo tem que ter essa, vamos dizer assim, o pai, né, tem que estar ajudando nesse processo, né? Porque se a família não estiver disposta, né, a fazer essa parceria... A família é primordial nisso tudo, né? Eu acho que assim, a família, a terapia e a escola tem que caminhar sempre junto. Porque assim, se não tiverem os 3 ali alinhados e todo mundo falar a mesma língua. Sim. Entendeu? Porque não adianta a terapeuta falar uma coisa, a família faz outra e a escola faz outra. Sim. Essa criança, ela vai ficar perdida, ela não vai saber o que ela tem que fazer. Não vai ter um Então, direcionamento. essa união dos 3 é maravilhoso. Quando isso acontece, a gente vê, assim, nitidamente a evolução da criança. Sim. Sabe, principalmente as crianças atípicas, que elas precisam dessas terapias, e assim, elas aprendem a se regular, né? Porque a terapia, por mais que ela demore, por mais que seja dificultoso, a criança, ela vai, e todo mundo falando a mesma língua, vamos supor, a criança está na escola, por algum motivo ela se desregula. Se ela faz terapia, ela já sabe o que ela tem que recorrer. Aí ela recorre a gente abraça, a gente senta, conversa, vai para um lugar mais silencioso, sabe, acalma, e ela devagarzinho, ela fica, eu vou conseguir. Aí ela vai se regulando, aí se regula e volta para a sala de aula. A criança que não tem esse acompanhamento, ela se desregula de uma tal forma que a gente, mesmo com todo acolhimento, mesmo com todo cuidado que a gente tem, eles demoram mais para voltar, né, para parar com esse, para se regular novamente, entende? Aí onde a gente precisa chamar os pais para ver o que está acontecendo e ajudar para que aquela criança consiga se regular, não sofra tanto como está sofrendo, desregulada naquele momento. Por isso que as terapias, eu acho que assim... Conhecimento é tudo, gente. E pensando em um futuro, quais são as projeções que essas crianças, quando há intervenção correta, o que pode mudar na vida delas? Tudo, né? Elas vão viver em sociedade, elas vão ter dentro autonomia, dentro, né, das limitações, dentro de cada um, né, do que cada um apresenta, né, as suas particularidades, né, porque cada um é cada um, nós também, cada um somos cada um, né, eles vão conseguir. Eu já tive aluno Down que fez TCC no ensino médio, que apresentou o TCC, você entendeu? Foi muito lindo ver ele apresentar,
né? Hoje ele faz faculdade, né? Não é uma coisa assim, mas você entendeu? É maravilhoso ver, saber que está conseguindo, né? Sim. Dentro das dificuldades, dentro de todo, né, o aparato que ele precisa, ele está fazendo, ele está se desenvolvendo, entendeu? Então é muito gostoso. Então, quando as expectativas, sempre quando eu estou com uma criança, com um aluno, eu olho para ele achando, vendo que lá no futuro ele vai estar bem. Você entendeu? Ele vai estar bem, porque ninguém é eterno. Sim. Nós não somos eternos, os pais não são eternos. É isso que os pais também Tem que precisam entender, ver, né? né? A gente precisa preparar eles para a vida, porque Sim. ninguém é eterno, a gente não vai ficar aqui para sempre. E assim, é difícil às vezes você ver a criança que não é preparada, você fala, meu Deus, e aí? E quando faltar? Né? Como que vai ser? Né? Porque ninguém cuida do filho igual uma mãe, um pai cuida, né? Cuida, mas não é igual. A Sim. gente sabe, cuida, porque pai e mãe se desdobra, faz de tudo pela criança. Sim. Por isso que a gente precisa preparar eles para o mundo, para que eles tenham autonomia, para que eles tenham independência, para que eles criem a vida deles também, né? Da forma deles, do jeitinho deles, mas criem a vida deles para que sejam felizes. Eu sempre que eu vejo, eu espero, não espero menos que isso. Espero que eles fiquem bem. E quando não há intervenção, quais são as consequências mais comuns que você percebe ao longo dos anos? Eu vejo que a criança não evolui. É muito triste, mas eu vejo que não evolui. É difícil para a gente trabalhar, a gente evolui assim. Falar que não evolui é muito pesado. Evolui, mas não da forma como Não é o no esperado. percentual esperado, entendeu? Evolui, vai, só que assim, se ela teria que aprender aquilo em um mês ou dois, ela vai levar um ano e meio, entendeu? E aquilo nunca vai estar bem estruturado nela, né? Ela vai sempre estar precisando de alguma outra coisa, estar precisando de uma intervenção, ela vai sempre estar precisando do apoio de alguém do lado. Imagina uma criança que você não dá autonomia para se vestir. Como que ela vai se vestir? Ela vai sempre precisar de alguém para estar ajudando ela a se vestir. Ela vai sempre precisar de alguém que vai estar calçando os sapatos Você dela. estava falando isso aí, eu estava me recordando de quando eu estava em sala de aula, que a mãe fazia tudo pela criança. Até a lição de casa a mãe fazia pela criança. Aí eu falei, nossa, sua mãe deve vir no dia para fazer a prova para você. Porque assim, não dá autonomia nenhuma para a criança. Ora, quando eu estava na faculdade, que eu fazia estágio, tinha uma criança que ela não sabia subir e descer uma escada. Por conta do quê? Porque o pai não deixava com medo da criança cair. Sabe? E assim, a gente está falando de crianças que não têm nenhuma dificuldade. É meramente, né, a proteção demais. Né? E isso também deve ocorrer com as Sim, crianças. com certeza. Com dificuldade. Eu tive um aluninho, né, na escola, já uns anos, muitos anos atrás, que a escola tinha uma escadaria, né, bem grande assim para descer. E uma vez o pai falou para mim assim: não deixa minha filha descer a escada. Eu falei: por que não? Ele falou: não, não é para deixar. Eu falei: ah, tá bom. E ele era louco para descer a escada, porque todo mundo descia pela escada. Todas as crianças desciam pela escada. Eu falei: ah, tá bom. Aí um dia a mãe dele tava lá e falou assim: peraí que eu vou, ele já vem. Só que a gente vai descer hoje, a gente só pode descer pela escada. A gente não vai poder descer pela rampa. Aí ela falou: ai meu Deus. Eu falei: não, eu vou do lado dele, fica tranquilo, ele vai conseguir. Ele tinha só um probleminha na perna, assim, sabe que fica um pouquinho diferente uma perninha da outra. Se você visse a alegria daquela criança, eu falei para ele: ó, segura no corrimão, eu vou estar do seu lado, mas você segura no corrimão que a gente consegue descer. Aí eu segurei a bolsa dele, ele foi segurando no corrimão, desceu, mas a mãe dele lá embaixo até chorando. Ela falou: ele conseguiu. Eu falei: consegue. A gente precisa deixar eles mostrarem o que eles sabem. Eles têm que mostrar o que sabem. Você ensinou, e agora deixa ele mostrar o que ele sabe. Às vezes as pessoas subestimam demais, né? E a gente nunca vai saber se a pessoa vai conseguir ou não se não tentar. Você vê a alegria dele, eu achei o máximo, sabe? São coisas que vão marcando, né? Uma coisa ou outra que marca. Ele olhava, ele sorria, ele: vou descer. Eu falei: vai descer. Hoje é seu dia, você vai descer.
ele nunca podia descer, ele sempre tinha que ir pela rampa. Uhum. É E legal foi essas legal. experiências, né? E quanto tempo você tem de experiência em sala de aula e como que essas vivências desses anos trabalhado contribuem para o seu trabalho hoje nos seus Eu atendimentos? trabalho há mais de 10 anos, né? Só com crianças assim. Já, assim, nos meus estudos, eu fiz estágio em várias escolas, inclusive fui na escola Waldorf também, Uhum. fiz lá. E tudo isso trouxe uma bagagem muito boa para que eu possa hoje olhar para a criança e ser mais humana, Sim, né? Procurar outros meios para trabalhar, né? Isso não deu certo, eu não me frustro, não faz mal. Amanhã eu trago outra coisa, a gente faz de outro jeito. Porque, assim, várias coisas que eu já vivi na escola e os estágios, por isso que o estágio também, né, mudando um pouco do assunto, o estágio para gente que trabalha na área de pedagogia, ele é muito sim. importante por isso. O estágio, conforme as escolas que você vai, você vê coisas diferentes. E aí eles vão te trazendo coisas Vão te diferentes, agregando, né? né? Vai trazendo mensagens diferentes. Você vê pessoas trabalhando de forma diferente. Você fala, nossa, que legal, eu nunca pensei nisso. Essas abordagens, né, que às vezes é de uma forma, eu levo isso aqui, eu mostro, mas desse jeito, mas se eu der isso aqui para você, de que forma que você vai apresentar? Né? Isso é Isso. muito E bacana, é é legal enriquecedor, né? porque você fala, não, acho que isso a gente nunca vai trabalhar com a criança. Uhum. E aí você vai no estágio numa escola e você vê trabalhando com aquilo dando super certo. Você fala, nossa, não é que dá certo? Olha. Então você vai quebrando paradigmas, né? Você vai quebrando barreiras e vai se ampliando. E isso para o seu trabalho no dia a dia, para a sua evolução, para a evolução das crianças que você trabalha, é muito bacana, porque você sempre vai ter uma carta na manga. Isso não deu certo? Peraí. Deixa eu ver aqui. Lembrou daquela aula que eu vi daquela professora lá naquela. Vou fazer. Aí você vai lá, prepara o material, vamos ver se dá certo. Aí dá certo, ou não dá, você fala, não faz mal, vou pegar outro. Então, essa vivência, ela traz isso, porque tem muitas pessoas que tentam uma coisa, não conseguem, se frustram. E não tem essa flexibilidade que você está falando, né? Referente né, vamos tentar diferentes formas, diferentes maneiras para que alcance o objetivo, né? O Porque esse é o objetivo está resultado. aqui, agora os caminhos a gente vai para Não atingir o importa qual objetivo. caminho, Não, a gente importa tem que o chegar lá. objetivo. E no atendimento fora da escola, no individual, o que muda na forma de trabalhar com as crianças? Quais resultados você consegue observar mais de perto? É que assim, o individual ele sempre traz, né, mais coisas porque Mais você resultado. porque é só você e ele, Uhum. né? Ali você fica ali 1 hora, de 45 minutos a 1 hora com aquela criança, né? E você foca mais e assim, não tem um prazo para aquilo. Uhum. Você entendeu? Não tem um tempo igual a escola tem o tempo, não. Você fala, ó, agora você já explica, dá o roteiro para a mãe, ó, nós vamos fazer esse trabalho para desenvolver essa habilidade. Então você trabalha aquilo e você vê aquela habilidade sendo desenvolvida. Uhum. Aí depois daquela habilidade você começa a outra. Entendeu? Então você consegue trabalhar 2, 3 habilidades ali com aquela criança, mas é você e ela, né? Uhum. Na clínica individual é mais fácil porque é só vocês dois. E a família, quando a família colabora, a importância da família, aí você fala, mãe, em casa trabalha assim, quando você for passear com ele, fala disso, mostra aquilo, para ele conhecendo, né? E aí vai dando resultado. Né? Às vezes até do jeito, ele se desregula muito fácil. Procura observar o que é, traz para mim anotado. Aí vai anotando. Então, ter aquela parceria, Sim. isso ajuda bastante. O individual além do atendimento, tem o direcionamento. tem o Bacana. direcionamento, a gente sempre direciona, não é o foco só na criança, né? Porque a gente fala que a criança precisa de terapia, mas os pais também precisam. Como? Entendeu? Porque os pais também, porque não é fácil, né? Não é uma coisa fácil. Então ajuda todo mundo. Na terapia individual, a gente não olha só aquela criança que está ali, a gente olha ele e olha a mãe, olha a família que está em redor. Eu falo mãe porque geralmente Sim, é a mãe que acompanha, né? Mas É o responsável também, né?
Então, você está falando aí que a família, né, nesse processo, ela influencia demais no resultado final, né? Bastante, bastante. E para fechar, o que você diria para um pai ou uma mãe que ainda está em dúvida se deve ou não procurar ajuda? Na dúvida, a gente sempre procura. É melhor, eu sempre falo para as mãezinhas que eu atendo as crianças, né? É sempre melhor a gente pecar pelo muito do que pelo pouco. Uhum. Ah, mas eu já levei nesse médico e eu não gostei. Troca, vai para outro. Né? Todo profissional é assim, você vai em um, você arrumou um pedreiro para fazer isso, né? Arrumou um negócio na sua casa. Você não gostou? Você procura outro, não é assim? Sim. Procura outro, vamos fazer. Ah, você achou que tá bom? Então tá ótimo, né? Fez direito. Então, médico também é igual profissional, a gente pôs numa escola, não gostou? Foi na outra. Né? Foi no médico, ele não deu atenção, você não gostou, ele falou que não é nada, e você ainda está em dúvida, procura outro. Tem duas, é sempre bom a gente sempre ter duas, três opiniões Sim. de médicos diferentes para tirar essa dúvida da gente. E nunca deixar de ir atrás. Porque quando a gente se nega ou a gente não quer ver, a gente prejudica a criança. Ela está deixando de desenvolver, ela está deixando de evoluir, né? Cognitivamente, motoramente, da parte que for, ela está deixando de evoluir, porque a gente não quer enxergar, né? A gente sabe, estudando na faculdade, que toda criança que nasce atípica, a família carrega um pouquinho do luto, né? Uhum. É normal, carrega o luto, mas é hora da gente respirar e falar, eu tenho que criar essa criança para a vida. Então, vamos lá, que vai dar tudo certo e ele vai conseguir ser um grande homem, uma grande mulher nesse mundo, né? E quanto mais a gente falar, isso não é nada, é natural, não, é assim mesmo. Mas você percebe que a mãe conhece filho, né? A mãe conhece que tem alguns trejeitos que não é normal, isso não está certo. Por que será que ele faz isso? Por que será que ele chora tanto? Por que será que ele faz, né, tal coisa? E às vezes você se nega e quem se prejudica é a criança. E às vezes não é nem que o pai, às vezes, não consegue ver isso, e quando alguém de fora fala, também não quer aceitar. Verdade, bem isso. E quando eu estava em sala de aula, eu costumava falar assim, eu pedia, pegava encaminhamento com a escola, dava para o pai, para a mãe, para o responsável, eu falava, leva. Mas leva para desencargo de consciência. Isso, peca pelo muito. Porque aí assim, ó, se você levar e não for nada, a minha postura com a criança vai ser outra. Isso. Aí, se por acaso você não levar, vai continuar. Eu não sei o que ela tem, eu não sei como direcionar com essa criança. Ela sofre, eu sofro, todo mundo sofre, porque a gente não está chegando ao resultado. Se você levar e tiver algum diagnóstico, alguma coisa, a minha postura também será outra. Sim, porque a gente já direciona para aquilo. Eu falo quando as mães vêm, o laudo. Assim, o laudo não é para rotular a criança. Longe é para disso. direcionar o laudo, o que a gente vai fazer. A gente vê o laudo, é a direção para a gente não atirar no escuro. O que ele tem? Ele tem uma disgrafia, ele tem uma dislexia. Opa, então peraí. Eu já sei como eu tenho que trabalhar com ele. Sim. Então, eu não vou usar esse material, eu vou usar esse. Eu não vou sentar ele ali, ele vai ter que ficar aqui. Então, você já sabe onde você vai direcionar, onde você vai pôr essa criança para que ela desenvolva, para que ela consiga evoluir, né, pedagogicamente, para que ela, né, aprenda e se sinta participante do todo, né, com todas as crianças, né? Então, eu acho que a gente negar isso para a criança é judiar dele também, né? É deixar com que ele deixe de aprender. Aí você fala assim, eu já sei como trabalhar. Você, Solange, você sabe, mas eu, professora, lá na sala de aula, que eu não sei de nada. Por isso que é bom quando você tem essa informação que é trazida, olha, ele tem tal coisa, você vai correr atrás,
você vai procurar, você vai falar com pessoas que você conhece. Olha, você sabe trabalhar com criança que apresenta isso? Como é que eu faço? Você não vai ficar ali no anonimato dando o que não vai fazer efeito para ele. Você vai correr atrás para ajudar com que ele também se desenvolva junto com a turma, né? E é diferente quando você não sabe. Sim. Entendeu? E aí, se não for nada, você fala, opa, peraí que eu também já sei agora como trabalhar. Senta aqui do meu ladinho que a gente vai conversar. Entendeu? Então, tem esses dois lados. Então, é bom para os dois, porque você também vai correr atrás. Sim. E vai saber. Entendeu? Porque as professoras, elas têm isso, né? Quando a gente fala, corre atrás. Vamos trazer, sempre professora, sempre traz coisas diferentes. Professora sempre está com 3, 4 bolsas, né? Que tem coisas diferentes para estar ajudando sempre aquelas crianças que precisam. É algo assim que não está no nosso script aqui, mas eu gostaria de saber da sua opinião. Por que nos últimos anos a gente tem tido muitas crianças com diversas deficiências, né, intelectual, entre outras, né? Por que você acha que apareceu tanto assim? Antes, às vezes, tinha, na escola tinha um, né? Aí agora tem vários. Olha, assim, a gente vendo a história, principalmente, eu falo da educação especial porque eu sou da educação especial, né? Estudo muito sobre essa parte. Não, assim, antigamente também tinha bastante, só que eram todos escondidos, né? Você não via muito, né? Se você for buscar lá atrás na história, se você for vir lá de trás trazendo as coisas da história, você vai ver que sempre teve, mas eles eram escondidos. Tinha famílias quando a gente era criança que tinha filhos deficientes que você não conhecia, que você ia, estava sempre em casa, não saía lá do cantinho, né? Então estava sempre mais resguardado, não era apresentado para a sociedade. Graças a Deus isso hoje acabou. Hoje as crianças, elas são pertencentes, elas pertencem à sociedade, elas pertencem ao mundo, elas pertencem à vida. Então elas estão aí. Então elas têm direito sim de estar na escola, têm direito de ir para o shopping, têm direito de estar onde elas quiserem estar. Entendeu? Então, é por isso que hoje a gente fala, tá vendo mais, né? Então, porque tá tendo mais essa abertura, né? Eu, quando era criança, você via gente surda? Muito raro. Não via, era muito raro. E hoje você vê comunidades Sim. e comunidades de surdos. Porque hoje, ser surdo é igual, entendeu? Fala por Libras. A Libras hoje é a segunda língua oficial do nosso país. Sim. Entendeu? Então você vê muito. Hoje você vê tudo lá na televisão, tem ali um intérprete de Libras, né? A maioria das coisas importantes, você vê o intérprete de Libras, a acessibilidade. Então, quanto mais acessibilidade vai tendo, mais essas pessoas vão se mostrando, né? Vão fazendo parte da sociedade, que é o que tem que ser. Uhum. Né? Você vai vendo mais cadeirantes, você vai vendo mais cegos, né? Quando a gente era criança, você via pouco. Eu falo assim, eu já estou com 60 anos, né? Lá para trás, você via poucas crianças assim. Hoje você vê mais. Você vê mais caminhando, você vê mais jogando. Agora tem até Copa do Mundo, né? Então, quer dizer, Olimpíadas, né? Olimpíadas, Copa do Mundo. Olimpíadas, tô com a Copa aí na cabeça. Olimpíadas, né? Paralimpíadas. Sim. Então, coisas que antigamente não tinham. Então, eu acho que assim, é um número que vem vindo, mas também é porque a sociedade está mais aberta a recebê-los. Você falando assim com tanto entusiasmo, com tanto amor, como que surgiu assim a ideia de você ir para a parte de inclusão? Olha, minha primeira formação fui economista. Nada a ver. Nada a ver. Trabalhava na área de custos, nada a ver. E assim, eu fui fazer Libras. Minha primeira, né, eu tive minhas filhas, graças a Deus, né, tudo certinho. Só que quando a caçula já estava com 6 anos, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma outra coisa, né? Porque na minha área não dava mais para trabalhar. Eu falei, preciso fazer alguma outra coisa. Aí eu vi um curso de Libras.
Eu falei, caralho, ó, vou fazer curso de Libras. Aí eu fui para conhecer, que eu sabia mais ou menos o que era Libras, porque a gente não tinha 2005, a gente não tinha ainda essa coisa, né? 2003, por aí. Aí eu falei, vou fazer Libras. E como eu já queria ir para o voluntariado, aí na Libras, eu aprendendo Libras, conhecendo surdos, vivendo ali, né? Toda semana com os surdos e conversando e aprendendo, me apaixonando cada vez mais por essa área. Aí falaram para mim entrar na sala de aula. Eu falei, não posso, eu não tenho formação, minha formação não me permite entrar em sala de aula. E aí, aos 40 e poucos anos, eu voltei para a faculdade, fui fazer pedagogia para entrar na sala de aula, por isso que eu já comecei na educação especial. Aí eu peguei um amor muito grande lá em Libras por tudo isso, e depois como voluntária do CRIARTE, né, que eu era do CRIARTE, fui do CRIARTE há mais de 10 anos, eu fui voluntária do CRIARTE, que a gente trabalhava dentro do hospital, né, lá do Itaci, e é onde eu percebi que o que eu aprendia de Libras também ajudava lá, porque tinham crianças surdas lá. E aí você vai se apaixonando e vai querendo aprender mais. Hoje está aí, com as minhas pós-mestrados e tudo mais. Então vamos lá. Porque, no fim, quem age no tempo certo muda o caminho da criança completamente. E quem espera demais acaba pagando o preço lá na frente. O que você diria para esses pais referente a agir exatamente assim? Sabe assim, quando você segura a pessoa e fala, escuta o que eu tô te falando e vai. É a resistência, né? A gente parar de ser resistente, né? Eu acho que às vezes a gente cria certos padrões, né? A gente cria certos preconceitos, certos padrões, certas coisas, e a gente vê que isso não tem mais importância. O importante é a gente estar bem, a gente estar feliz, é a gente ter aquela criança bem do lado da gente, ver o nosso filho desenvolver bem, entendeu? E assim, muitas pessoas criam já os preconceitos, já trazem, né? Sim. E aí se tornam tão difícil para aceitar, tão difícil para ir procurar. Tudo bem, vai, procura alguma coisa. Vê, se não for nada, ótimo, maravilha. Mas e se for maravilha também, porque vai dar tempo de cuidar, Sim. vai dar tempo de fazer alguma coisa legal, entendeu? Então é a gente quebrar preconceitos, quebrar tabus, né? Paradigmas que ficam ali na nossa vida. É tão bom quando a família, né, é participativa, né, colabora, né, faz todos os acompanhamentos que a criança precisa. É maravilhoso, né? E você vê o resultado, né? A família é tudo para a vida dessas crianças, porque onde eles ficam, né? A família é tudo. Quando a gente vê o envolvimento da família, a gente vê uma outra criança. A gente vê uma outra perspectiva, né, do lado do futuro. A gente vê outras coisas. Agora, quando a família se omite, quando a família se afasta, às vezes até tira a criança, né? Porque, não, porque ele falou uma coisa que eu não gostei. Isso não está certo. Aí tira a criança. Aí você vê aquela criança, é mais assim. E é em todos os sentidos, tá? Célia, eu falo isso em todos os sentidos, Célia, porque com esses meus anos de hospital também, de voluntariado, a gente viu muito isso, as mães que aceitavam mais, que olhavam aquilo não com peso, né? Olhavam aquilo com um ar mais suave. Sabe que é difícil, sabe que não é fácil, mas tem um olhar mais leve, mais suave. As crianças passavam por todo o tratamento mais leve, sabe, sentindo menos, com menos pressão. E aqueles familiares que punham todo o peso em cima, que aquilo era um castigo, que isso, que aquilo, aí você via o pesar naquelas crianças no dia a dia, no tratamento. É a mesma coisa que a gente vê na escola. Quando a família é leve, a gente vê a criança caminhando levemente, porque faz parte, tá tudo bem, é difícil, não é fácil? Não é, a gente sabe que não é fácil, mas vamos lá que vai dar tudo certo. Então vamos lá que dá tudo certo. A criança caminha mais leve.
Agora, quando aquilo é um fardo, aquilo é pesado, eu não tenho tempo, eu não posso, não dá certo, eu não consigo. Aí você vê aquele peso na criança e a criança não consegue, parece que prende, a criança não consegue caminhar. Agora eu gostaria que você desse uma palavrinha para professores ou para aquelas pessoas que desejam ser professores. Na questão da inclusão, que conselho você daria para essa pessoa ingressar nessa área? Olha, é assim, a inclusão no Brasil, ela está muito aquém daquilo que a gente precisa, né? Às vezes a gente se revolta, né? A gente fica meio nervosa, a gente se revolta porque a gente vê muita coisa aquém, Uhum. né? Então, eu acho que, assim, se quem quer entrar na área da inclusão, é muito difícil, mas é muito gratificante. Ao mesmo tempo que é uma área difícil, porque às vezes você não sabe o que você faz, dependendo da criança que vem, você criança, família, porque envolve tudo, Sim. né? É uma coisa assim difícil, você não sabe como fazer. Ao mesmo tempo, quando você vê evolução, aquilo é de uma gratificação tão grande, você saber que você teve ali, que você colaborou, que aquele pouquinho que você ajudou mudou, fez a diferença, né? Mexeu com aquela família, mexeu com aquela criança. Eu acho assim, quem quiser entrar, entre, mas entre com amor, com sabedoria, procure sempre estudar, porque a gente que trabalha na educação especial, eu falo que é igual médico, a gente tem que estar sempre... É professor, né? Professor tem que estar sempre estudando, professor não pode parar de estudar, porque se para de estudar, fica para trás, Sim. né? Então tem que estudar. E eu, assim, é uma das profissões que eu ainda acho muito lindo. Muito lindo você pegar aquela criança que não sabe ler e escrever e ver ele se tornar um adulto, um médico, um advogado, um engenheiro. Eu acho que isso é divino, né? Você vê essa criança que você pegou ali, que não sabia nem sentar direito na carteira, de repente já está, né? É um profissional maravilhoso, né? Então, eu acho que é uma das profissões mais lindas que tem também no mundo, é essa também. Você imaginou alguém falar assim, você foi a única que acreditou em mim, Não é enquanto bonito? todo mundo desacreditava. Desacreditava. Isso que eu falo, é uma profissão. Pena que no Brasil ainda tem os percalços aí né? A que a gente sabe, mas é uma profissão muito bonita, eu acho. Porque assim, tá muito crescente a questão de casos de inclusão. Então, eu acredito que seria necessário, né? Não seria uma opção para o professor, né? Ele teria que fazer um estudo referente à inclusão de alguma forma, uma graduação, uma pós referente a isso, porque minimamente para saber lidar com os casos que acaba entrando em sala de aula, né? Precisa, isso é muito importante, né? Eu acho que hoje as faculdades que formam os pedagogos, elas tinham que ter uma carga horária maior na educação especial, Sim. Mostrando, né, a realidade de uma sala de aula. Porque muita coisa ali no papel, ela é linda. Ela é linda, é maravilhosa. Na prática, ela é bem diferente. Sim. Essa questão da teoria, que eu falo assim, que hoje não está como antes, né? Quando você fazia faculdade, você ainda tinha as aulas, você era presencial. Hoje, até as faculdades estão sendo online. E aí? Que vivência que você vai ter? Né? Qual a troca? E quando você chegar em sala de aula, só aí Deus, você se perde, aí você se descabela, se desespera. Por isso que é importante ter o estágio, ter a troca, né? Você estar presencial, conversar, tirar suas dúvidas, né, ali na hora. Eu acho que assim, uma pós-graduação, um lato sensu, não tem tanta necessidade de você estar ali presencial. Mas eu acho que o bacharel, né, a primeira formação, a licenciatura, eu acho que o presencial é primordial, né? Para ter a troca, para ter você aprender, fazer os estágios e tirar as dúvidas com o seu professor, que sabe, né, mais. E eu acho que isso
te traz, te gabarita para muito mais coisa. Eu acredito que seja assim. Imagina que você fez 3 graduação, várias pós, e você fala, agora estou preparado. Quando tu Não. chega, só que não. Você chega na sala, não estou. Mas se você faz uma graduação e você vai à prática e vai continuando estudando, e Isso. prática, estuda e prática, estuda e prática, aí sim. Aí sim. Porque a gente não está pronto com 1, com 2, com Não. 10, né? Por quê? Porque o mundo vai mudando, vai tendo as transformações, e se a gente não acompanhar, a gente fica em defasagem, A não consegue. vivência, né? Se você não vive, você não praticou. Né? A vivência ali da sala. Sim, Se você não vivencia aquilo que você estudou, você não está praticando, sim, você não vai saber. não mesmo. Não vai saber. Você tem que estar ali dentro, no dia a dia. Ah, não, agora eu preciso fazer um curso disso daqui. Aí eu vou fazer. Né? Eu preciso fazer curso disso. Aí você vai lá e faz. Agora eu vou. Ah, não, esse também. Eu vou fazer. Então você tem que ir no dia a dia. Ó, aquele aluno precisa. Nossa, eu preciso fazer um curso para ver se eu ajudo aquela criança naquilo que ele Sim. precisa. Você entendeu? E aí quando você vê, você está ficando quase uma expert. Isso aí. Então, olha, você que está aí assistindo, se você, na sua família, você tem alguma criança que você percebe que não está, né, agindo corretamente como deveria ser, tem que ter o seu olhar atento. E quando a escola fala que você precisa levar essa criança para fazer um diagnóstico, para, né, tirar ali qualquer dúvida que tenha, leve. O desencargo de consciência, leve. E quanto antes a gente faz esse diagnóstico, né, como a Solange falou, não é que vai rotular a criança, e sim para direcionar um professor, né, a escola, saber como trabalhar. E outras coisas também referente ao desenvolvimento, que quanto mais você estimula o seu filho, você ajuda, você tem essa parceria, com certeza o resultado vai ser grandioso. E quem vai ser a pessoa que vai ter esse sucesso será o seu filho, a sua filha. Então, não esqueça de curtir, compartilhar esse conteúdo. Então, se foi interessante para você, com certeza será para outras pessoas. Solange, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de ter você aqui falando um pouquinho sobre a inclusão, sobre o teu trabalho, né? A gente vê o brilho no seu olho, que você ama o que você faz, então que a gente tenha outros profissionais, né, que tenha esse mesmo gosto, né, essa mesma vivência que você tem, né, de querer estar junto ali, de querer ter resultado, de querer ver os resultados e ver essas crianças evoluindo. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui para passar um pouquinho do que eu sei para você. Obrigada. Obrigada por essa conversa tão boa. Muito obrigada. Que bom. Gente, olha, agradeço a cada um de vocês que participaram, né? Não esquecem de compartilhar. E até o próximo ACRcast.